Assunto da aula 2 são os aumentos e descontos sucessivos. A nossa aula é gravada, assim como ocorreu no primeiro dia, né? Após a gravação, é disponibilizada para vocês ali na barra atividades do Classroom, lá num tópico específico, né? Vídeos das aulas ao vivo. Os slides de aula também são disponibilizados para vocês, igualmente ali na barra atividades do Classroom, lá no tópico slides das aulas ao vivo. Na primeira aula, além do conteúdo, né, nós tivemos o contrato pedagógico, onde a gente conversou todo combinado, né, como é que vão funcionar as aulas, nosso processo avaliativo, atividades avaliativas no Moodle, prova, substituição, o trabalho disciplinar que vocês têm que fazer e entregar ali no Classroom. Tudo isso foi tratado no vídeo, né, ao vivo, contrato pedagógico, e esta gravação também já está disponível para vocês na barra atividades do Classroom, lá no tópico do contrato pedagógico. Então, quem não lembra, né, os combinados, como as coisas vão funcionar, o que vale nota, o que não vale nota, né, quanto vale cada avaliativo, quanto vale o trabalho, enfim, tudo isso, né. Quem não lembra ou não participou do primeiro dia, né, tem aí como dever agora acessar o Classroom e assistir, né, o mais breve possível ao vídeo do contrato pedagógico para entender tudo, né? Muito bem. Karine conectando. Bom dia não, boa noite, né? No início de cada aula, a gente sempre vai relembrar o calendário, né? O calendário foi uma parte bem importante do nosso contrato pedagógico. O contrato pedagógico foi de uma hora e pouco, né? A gente detalhou tudo. O calendário, em cada aula, a gente relembra pelo menos as datas, para vocês, né, não perderem os prazos. Então, em cada uma das aulas, todas elas, a gente vai relembrar o calendário. E fato é que, embora isso aconteça, né, é falado no conteúdo pedagógico, é falado no início de cada aula, a gente relembra tudo ali de datas, né, avaliativos, trabalho, prova, substituição, tudo. Mas sempre acontece alguém, né, chega lá no final, não fez nenhum trabalho, não fez prova, não fez nada, foi com 0 nos dois, e aí pergunta, o que houve, por que eu reprovei, né? Não participou do processo avaliativo, simplesmente, né? Então, sempre é importante a gente relembrar para que isso não ocorra. E, embora a gente relembre e fale, tem aqueles que, né, por algum motivo qualquer, né, olhando esses avisos e tendo esses avisos em todas as aulas, deixam simplesmente passar. Aí não sabemos por que acontece, mas vamos continuar insistindo, tá? Todas as aulas, relembrando, para que, né, haja um convencimento de que a gente precisa fazer conforme o combinado, tá? Então, nessas 3 primeiras semanas aí, aula 1, 2 e 3, dia 25, terça, 27 hoje e 1/6, terça-feira que vem, vocês têm correspondente, né, esse material inicial, né, esse conteúdo inicial, vocês têm uma avaliativa para fazer, é a avaliativa 1 lá no Moodle, ela vale 2 pontos na N1. Então, vocês precisam realizar essa avaliativa lá no Moodle dentro do prazo que a gente combinou, né? Tá lá no guia do aluno, a gente abriu o guia do aluno no dia do contato pedagógico, mostrou o prazo lá. O guia do aluno é um arquivo votante. Vocês devem estar sempre muito atentos no início de cada disciplina, abrir o guia, ler, anotar as datas importantes, né? E fazer as coisas dentro dos prazos. Nossa disciplina de matemática financeira não é diferente. Está lá no Moodle o guia do aluno para vocês fazerem a atividade dentro do prazo. Então, 2 pontinhos, né? A avaliativa 1 tem que fazer no Moodle dentro do prazo. No dia 3/6, que é a quinta-feira da semana que vem, a aula é a revisão 1 até a 3, né? Então, a revisão da aula 1 até a aula 3. No entanto, na quinta-feira, 3/6, é feriado, e, excepcionalmente, neste caso, nós vamos ter a aula no dia seguinte, na sexta-feira, dia 4/6 à noite. Mesmo horário, mesma coisa, muda nada, só muda o dia, porque a gente vai ter que recuperar, né, essa carga horária. Então, dia 4/6, sexta-feira, às 19 horas, nós vamos ter uma aula de revisão, tá? Depois, 8/6,
aula 4, 10 do 6, aula 5, 15 do 6, aula 6. Correspondente a estes conteúdos, né, vocês têm lá a atividade avaliativa 2 no Moodle para fazer, vale 2 pontos. Também tem prazo, né, todas as atividades lá no Moodle tem prazo. O prazo está onde? No guia do aluno. Então, tem que fazer dentro daquele prazo para não perder essa nota, né. Então, as atividades avaliativas no Moodle, da N1, avaliativa 1, avaliativa 2, da N1, elas têm prazo, muito importante. 17 do 6, nós teremos a revisão desse outro conjunto de 3 aulas, né? Revisão da aula 4 até a aula 6. Para completar os 10 pontos da N1, nós temos o trabalho disciplinar. Esse trabalho disciplinar também tratamos longamente, detalhadamente ali no vídeo do contrato pedagógico, né? Quem quer ver detalhes de como editar, fazer um envio, enfim, dá uma olhadinha lá. Mas esse trabalho vale 6 pontos, né? Ele é feito e entregue no Classroom, e o prazo dele é até o dia 19 do 6, inclusive 9 do 6, né? Então, quem quiser entregar no dia 10, 11, 18, 19, inclusive, pode entregar qualquer data até 19 do 6, tá? Vale 6 pontos na N1, então é 60% da nota da N1, né? As avaliativas é 4 pontos, soma 2, né? Mais os 6 pontos do trabalho dá 10 na N1. No dia 22 do 6, nós vamos ter a nossa revisão final, uma revisão focada em preparar vocês para a nossa prova final, que acontece no dia 24. Então, 24 do 6, prova final, 10 pontos da N2. Igualmente lá no Moodle, né? Nesse dia 24 do 6 não tem aula online. Vocês vão receber ali no Classroom as instruções e o código da prova. Vão ler as instruções, vão copiar o código. Vão acessar o Moodle, disciplina de matemática, abaixo da semana 2, 3, 4, vai estar lá a prova final. Vou clicar nela, vou inserir o código que foi informado, então vai abrir lá as 10 questões da prova. Ao final das questões, vocês clicam em salvar e enviar, e aí já vão ter a nota da N2 de vocês, né? Então a prova acontece no dia 24 do 6, a partir das 19 horas, apenas nessa data. A média final, N1 mais N2 dividido por 2. Tá? Então, ficou com 10 na N1, ficou com 10 na N2, divide por 2 a soma das duas, né? 20 dividido por 2 dá 10, média final de vocês. A média mínima é 6, quem abaixo da média 6 reprovaria, mas ainda tem uma chance, né? Que a prova de substituição ocorre também lá no Moodle, no dia 10 do 7. Tá? Nessa prova de substituição, vocês não precisam inserir código, só acessam lá o Moodle, a disciplina de matemática financeira, clica na substituição no dia 7, ela vai abrir, são 10 questões, e a ideia é tirar a nota suficiente para que vocês consigam atingir a média final, né? 6, tá? Então, fiquei com 8 na N1, 2 na N2, soma as duas, dá 10, dividido por 2 dá 5, ficou abaixo da média, fez a substituição, vai substituir a menor nota, né? Era 8 na N1, 2 na N2, vai substituir qual nota? A menor, os 2 pontos. Precisa tirar quanto? Precisa tirar no mínimo 4, se ficou com 8 na N1, né? Porque aí soma com 8, mais 4 dá 12, divide por 2 dá 6. Tá? Muito importante aí, tem essa chance, né? Lá no finalzinho, caso seja necessário, a prova de substituição. Meu desejo é que ninguém faça a prova de substituição, todo mundo passe na média, sem ter esse sustinho aí, né? Josi levantou a mão, pode falar, Josi. Eu sei que não é tu que vê o tempo da prova e essa questão toda, porque eu sei que é a escola. Mas tem como tu pedir para o colégio dar mais tempo, porque a outra prova lá em 40 minutos, isso daí me dá uma pressão que eu quero terminar logo. Para fazer uma prova de cálculo, precisa um pouquinho de mais calma. Sim, a prova de matemática financeira, como a quantidade de cálculos é maior, tem uma complexidade maior, eles acabam atribuindo mais tempo. Tá? Eu sei que a prova de matemática ela tem mais tempo do que a de produção em materiais. Tá? Em geral, eles definem lá 1h30, 1h45, depende, né, da prova, como é que eles vão constituir as questões lá, quantas vão ser realmente de cálculo, quantas vão ser teóricas, e
e fazem um cálculo lá e estabelecem o tempo, tá? Mas com certeza a de matemática ela tem mais tempo do que a de produção, tá, Josi? Ótimo, obrigada. Mas é Ela tranquilo. ia dar uma pressãozinha assim na gente. Sim, sim, sim. Não, mas a de matemática ela, certamente vai ter mais tempo, tá? Certamente é bem comum isso, né? As provas de matemática, contabilidade, administração financeira, essas que têm uma complexidade um pouquinho maior aí em relação a cálculos, enfim, acabam tendo mais tempo mesmo, tá? Então fica tranquilo que certamente vai ser bem mais tempo do que a de produção, tá? Obrigada. Nada. Muito bem, gente. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre o nosso calendário? Tranquilo. A gente trabalhou esse calendário bem detalhadamente no contrato pedagógico, mas eventualmente, né, pode surgir uma dúvida nova, enfim, né, hoje ou nas próximas aulas, vocês fiquem à vontade para perguntar sempre que quiserem, tá? Muito bem, então vamos adiante, entrando no conteúdo da nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje são os aumentos e descontos sucessivos. E a gente já teve um gostinho, né, do conteúdo da aula de hoje, porque tinha uma questão no meio lá da aula passada que já puxava esse assunto. Então, já forçava vocês a darem uma olhadinha, né, na sequência. Porque tinha uma questão que perguntava, né, ali a questão das taxas, quando é uma taxa fixa, quando é uma taxa variável, né? E essa é a grande diferença entre o conteúdo dos juros da aula passada, que é os juros compostos, né? Além do juros simples, juro composto, em relação à aula de hoje. Hoje nós também temos, né, os cálculos de juros, mas com taxas diferentes. E aí não tem como aplicar a mesma fórmula, né? Vocês viram lá que tanto a fórmula do juro simples quanto a fórmula do juro composto, a gente coloca a taxa uma vez só na fórmula, né? São 6 meses de pagamento, por exemplo. E aí a taxa é 2% ao mês. Então, nesses 6 meses, a taxa é fixa, né? É 2% em cada um dos meses, é a minha taxa, né? Mas e como é que acontece quando é um investimento, por exemplo, em que o valor da taxa de juros que vai render sobre o capital investido pode ser variável? Porque a depender do tipo de investimento, num mês eu tenho uma taxa, no outro mês eu tenho outra, ela sobe, ela desce, a gente vai ter que aplicar taxas diferentes. Como é que a gente faz esse cálculo? Então, esse é o conteúdo da nossa aula 2, aumentos e descontos excessivos. Descontos excessivos por quê? Também tem antecipação de pagamentos, né, de empréstimos, financiamentos, e a gente desconta, né, essas taxas que são sucessivas e variáveis também, em termos de adiantamento de pagamentos. Tá? Então, essa é a grande diferença. Tá? Ele é similar, claro, ao cálculo do juro composto, porém, entretanto, todavia, né, são taxas diferentes, diversas. A taxa não é fixa. Então, juros composto, a taxa mensal é fixa. No nosso aumento sucessivo, as taxas são variáveis. Depende do mês em que se está aportando valores de investimento, né, e quanto tempo vai ficar lá, e quais são as taxas referentes a cada mês que o investimento ficou lá, aquele tipo de investimento. Então, um exemplo muito comum, né, bem conhecido por nós brasileiros, né, já de décadas e décadas e décadas, né, o investimento mais comum, mais feito, mais utilizado, né, nos últimos pelo menos 50 anos, né, da história do Brasil é a poupança, né, e é um rendimento mensal cuja taxa ela é variável. No mês o rendimento é 0,5, no outro mês o rendimento é 0,30, no outro mês o rendimento é 0,45. Então, cada mês tem uma taxa diferente. Vejam bem, não teria como a gente utilizar as fórmulas de juros simples ou composto, né? Porque as fórmulas lá utilizam apenas uma taxa. Então, por isso, vamos ver essa outra forma de cálculo. Luísa colocou no chat, a internet está ruim.
Certo, Luísa. Às vezes tentar dar uma reiniciada, né, no teu dispositivo, não sei se é o celular ou pode ser modem, enfim, no computador. Às vezes resolve, Luísa. Dá uma tentadinha, tá? Se que a conexão volta, tranquilo, Luísa. Obrigado por avisar. Então, gente, vamos ao aumento sucessivo, a sua fórmula. Tá? Então, a fórmula do aumento sucessivo é dada pelo montante, que é o acumulado, né? Quando a gente faz um investimento, coloquei R$1.000, por exemplo, investido. Ficou tantos meses investido. Aquele valor que eu apliquei mais os rendimentos, a soma de tudo, né? É o montante. É o resultante da aplicação, né? Então, aqui os meus aumentos sucessivos, eu tenho um montante igual ao capital que foi investido, vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa do primeiro mês, fecha parênteses, vezes 1 mais a taxa do segundo mês, fecha parênteses, vezes 1 mais a taxa de quantos meses forem os meses de aplicação. Então, pode ser N taxas. Então, por isso está aqui, né? Pontinho, 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 1 mais N taxas, tá? Significando que eu posso ter uma repetição de 1 mais I aqui na sequência de 10 meses, 20 meses, 30, 50, 100, 200 meses, quantas taxas forem, quantos meses forem, né, de aplicação do valor investido. Se ficar lá, né, durante 10 anos, cada mês vai ter uma taxa diferente, né, e a multiplicação, né, de todos esses fatores vai aquele montante final obtido nessa aplicação, tá? Então, fica bem claro aqui, gente, que se for 6 meses, vai ter 1 mais I vezes 1 mais I. Se for 3 meses, 1 mais I vezes 1 mais I vezes 1 mais I. Se for 10, aí vai 1 mais I vezes 1 mais I vezes 1 mais I vezes 1 mais I até o décimo, a 10ª taxa. Resolve tudo que está dentro dos parênteses, multiplica pelo capital investido, vai resultar no montante final do investimento, né? Quanto que rendeu ao final de tudo. Ficou entendido aqui a lógica dessa fórmula e a lógica do aumento sucessivo, por ter diferentes taxas, então vai ter 1 mais I de acordo com o número de meses do investimento, o número de taxas investidas? Ficou tranquilo isso? Professor? Sim. As taxas também vão ser multiplicadas entre si, né? A primeira taxa do primeiro mês vai ser multiplicada pela segunda e assim até Sim, o último mês. Isso, primeiro a gente soma, né, o que está dentro aqui dos parênteses para depois fazer as multiplicações, tá? Então, primeiro soma o que está dentro do parênteses, resolve todas as somas, depois multiplica o capital, vezes o resultado da soma do primeiro parênteses, vezes o resultado da soma do segundo parênteses, assim por diante, até a última taxa correspondente, tá? Certo? Sim. Valeu. Mais alguma pergunta, gente? Façam que nem a colega, né? Tem uma dúvida? Participem, não deixem passar. E mesmo por mais que sejam aumentos variáveis, se eles forem um aumento, tipo, tiver uma taxa de 3%, digamos, ao mês, eu posso juntar todas e somar logo de uma vez só? Em vez de fazer um por um, por um, por um? Que eu acho que Se não... for uma taxa fixa, aí é o juro composto, né? Aí tu usa aquela fórmula lá, né? Então aí não dá para fazer isso. Entendi. Tá, obrigado. Então, quando é taxa fixa, a gente tem lá o juro simples, o juro composto, né? Quando é taxa variável, a gente tem esse aumento sucessivo, tá? Valeu pela pergunta. Muito bem. Vamos, então, a um exemplo. Um exemplo de exercício, tá? Então, aqui, esse indivíduo tinha ali à disposição R$10.000 para depositar e investir na poupança. Quisera que todos nós tivéssemos esse valor, neste momento, né, à disposição para fazer esse investimento. Espero que alguns tenham, né? Mas ele fez, então, esse investimento de R$10.000 na poupança. No dia 2 de janeiro de um determinado ano, tá? Esse investimento ficou lá e foi resgatado no dia 2 do mês 7 do mesmo ano. Então ele ficou 6 meses
investido. Tá? Então, vai ter uma taxa para cada mês, já que a poupança, né, é um tipo de investimento cuja taxa é variável, certo? Então, a pergunta é qual é o montante, né, vistas as correções ocorridas. Quais foram as correções? Então, o dinheiro foi investido no dia 2 do 1, no dia 2 do 2, o rendimento correspondente desse primeiro mês foi de 0,61%. No segundo mês, o rendimento 0,58%. Terceiro mês, rendimento 0,55%. Quarto mês, 0,56%. Quinto mês, 0,57%. Sexto mês, 0,59%. Aqui um detalhe importante que a gente não pode esquecer. Regra básica da matemática que todos nós aprendemos lá no ensino fundamental, mas que às vezes a gente esquece, mas a gente aprendeu lá. A gente não pode somar um numeral com percentual. Então, a fórmula tem ali 1 mais a taxa. Eu não posso somar um numeral com um percentual. Eu tenho que transformar a taxa para numeral. E como é que a gente faz isso? Lembram lá da nossa revisão da porcentagem na primeira aula? Então, quando o número é por cento, é dividido por 100. Aí tu divide ele por 100, né? Foi quase. Certo? Valeu o chute. Deu na trave, deu na trave. Né? Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, mas o importante é tentar. Então, aqui é dividir por 100, né? 0,61% é 0,61 por 100. Então, podem fazer na calculadora para vocês verem que vai acontecer isso aqui, ó. 0,61 dividido por 100 vai ficar 0,0061. Tá? A gente precisa fazer isso com todas as taxas. Então, 0,58% vai ficar dividido por 100, 0,058. 0,55 vai ficar 0,0055. Ou seja, a gente está transformando todos os percentuais em numeral. Aí nós podemos somar lá dentro da fórmula, né, dentro dos parênteses, o 1 com o valor numeral representativo, né, do valor percentual, certo? Então não esqueçam desse detalhe, tem que fazer essa conversão aí, senão dá erro no cálculo. É da matemática fundamental, a gente não pode somar ou subtrair, né, um numeral com um número percentual, certo? Então, para soma e subtração, a gente precisa fazer essa conversão. Muito bem. Agora, a aplicação na fórmula, né? Então, a fórmula do montante do aumento sucessivo é o capital, que multiplica 1 mais a primeira taxa, que multiplica 1 mais a segunda taxa, que multiplica 1 mais tantas taxas quantas forem necessárias. Então, são 6. Então, 6 vezes, né, vai ter ali, entre parênteses, 1 mais a taxa dos 6 meses correspondentes. Então, os 10 mil vezes 1 mais a taxa do primeiro mês, vezes 1 mais a taxa do segundo mês, até a sexta taxa. Bom, esse é o primeiro passo, né? Identificar cada taxa, colocar na fórmula. Não esquecendo de converter, né, para numeral, né? Então, 1 mais 0,0061, né, da conversão do 0,61%, ficou 1,0061, vezes 1 mais a conversão do 0,58, que é 0,0058, vai ficar 1,0058. E a gente vai fazendo isso, né, taxa por taxa, né, somando o número 1 com a conversão, né, do percentual correspondente ao seu numeral. E a gente tem todos os fatores. Aí é só multiplicar tudo, né? O capital inicial investido, vezes o 1 mais a primeira taxa, vezes 1 mais a segunda taxa, assim por diante até a sexta taxa. Terminou toda a multiplicação do montante correspondente, dos 10 mil inicialmente investidos. Após os 6 meses de investimento com essas diferentes taxas, vai chegar a R$ 10.351,03. Tá? Maria Eduarda quer fazer uma pergunta? Maria Eduarda, pode falar. Sim, exatamente como chegou naquele número de taxa, tipo 0,61, 0,58. Isso, esse valor é dado no mercado. A poupança é um investimento, né? E o valor é dado pelo mercado. Tá? Qualquer tipo de investimento
né, seja poupança, CDB, RDB, qualquer tipo de renda física, fixa, né, tesouro direto, ou mesmo rendas variáveis como ações ou fundos imobiliários, essas taxas são dadas pelo mercado, tá? Então, no caso aqui dessas 6 taxas que a gente tem, são as taxas de rendimento da caderneta de poupança. Todos os meses essa taxa é divulgada, né? Então, daí que vem, né, essas 6 taxas, tá? Tá, mas, senhor, uma pergunta. Sim. Esses porcento aqui que tá aparecendo, que acho que é as taxas que o senhor tá falando, Sim. tu falou que o exercício mostra? Sim, senão não tem como fazer, né? Sim, mas nesse aqui não tá mostrando aí, por isso que eu tava com essa dúvida, tipo, da onde que saiu o 0,61, tipo, por cento. Não viu no início aqui o enunciado? Tá aqui Não, no enunciado. minha internet tá muito ruim, senhor. Ah, tá. Mas tá aqui o enunciado, tá na tela, ó. O exercício, os dados e todas as taxas mês a mês. Ah, tá, entendi agora. Essa parte eu perdi. Isso, nós falamos aqui no Vai ter início. sempre essa parte, isso, aí depois, tipo, ali pra... Eu só tenho que fazer o resultado final. Isso, tu precisa, claro, ler o enunciado, né? Uhum. Pegar as informações necessárias, pegar os dados das taxas, né? E o segundo passo que nós estávamos fazendo, já finalizando a explicação, era a aplicação da fórmula com as taxas do enunciado. Ah, tá, entendi isso. Então, provavelmente a tua internet falhou aí, tu não pegou, né, nesse início. Sim. Mas não te preocupa, depois, se acontecer algumas falhas na tua internet, a gravação está acontecendo normalmente. Aí tu pode rever também, né? Até esse cuidado que a gente tem de gravar justamente para ajudar vocês nessas situações que podem acontecer, né? De cair a internet, volta, perder uma parte, vai estar à disposição a gravação também para ajudar, tá? Tá, só, obrigada. Doutora, uma dúvida. Fala. É só para mim ver se eu entendi bem. Então, as taxas sempre vão estar no enunciado da questão. Sim, seria uma questão assim, até de lógica, né? Tá. Digamos que não fosse dadas as taxas, como é que tu faria o cálculo? É que eu entendi, é que eu não peguei a primeira parte. Não. Eu entendi Sim, que sim. nós teríamos que achar essas taxas. Mas então ela vai vir na questão pronta já. Sim, não tem como. Como é que vocês achariam a taxa? Não tem como, né? A taxa é dada, né? Faz parte do enunciado, né? Que no enunciado do exercício, quando a gente começou, né? Foram dadas as informações, né? Então aqui está dito qual o valor do montante se as correções foram as seguintes. E aqui estão as seguintes correções, as taxas, né? Então faz parte, está dado, aqui o texto está informando, né? Que as correções são as seguintes que se apresentam, né? Não teria como vocês fazerem a aplicação da fórmula, né? Como é que vocês fariam a aplicação da fórmula aqui? Montante igual a capital, que multiplicam mais a taxa e não tem a taxa, então não tem como fazer o cálculo, né? Então isso é um elemento dado sempre no enunciado dos exercícios, tá? Então, quando tem duas incógnitas, a gente não teria como achar, né? Certo? Tranquilo? Obrigado pelas perguntas. Os slides, inclusive, tá, gente? Assim como da aula anterior, né? Os slides da aula de hoje também vão estar disponíveis para vocês ali no Classroom, na barra atividades, no tópico slides das aulas. Então, o slide da aula 1 já está lá, né? A aula de hoje, assim que a gente terminar o conteúdo, esses slides também vão ser disponibilizados. Os exemplos de exercícios que a gente está vendo dos slides, todos eles, né? Vocês podem reler, fazer, anotar os enunciados no caderno, né? E tentar fazer sem olhar o resultado, né? E comparar com a resposta, justamente para exercitar e pegar essa mecânica dos cálculos, né? Que é sempre muito importante. E fazer no papel, né? Ali é muito bom porque a gente acaba fixando melhor, né? Analice levantou a mão, pode falar, Analice. Eu queria saber em empresas como é que faz para. Eles usam algum tipo de programa, né, para fazer esse cálculo. Você vai que é 10 anos de taxas variáveis. Claro, claro. Basicamente qualquer tipo de fórmula a gente consegue configurar no sistema ou configurar no Excel, por exemplo, né? Isso aqui seria uma fórmula simples até, essas formas de juros, né? Qualquer uma delas a gente consegue
fazer no nosso Excel ali e, enfim, extrapolar para 10, 20, 30 meses, 300 meses, né, quantos forem necessários, né. Então, o Excel é o básico, claro, né, empresas financeiras, bancos, né, corretores, os programas dedicados para isso, tá? Mas, claro, Essa né. era a minha dúvida também. Porque, Oi? tipo, nos exercícios, o senhor já tá dando as taxas. Mas, tipo, para colocar, tipo, seu trabalho em relação a isso, como eu consigo achar as taxas, entendeu? Caixa Econômica Federal, tu consegue achar a taxa de poupança, por exemplo, Entendi. tá? Aí, dependendo do tipo de investimento, tu vai ter que procurar no meio próprio, certo? E se tratando, claro, de investimentos, né? Eu vou Sim. procurar o tipo de investimento e quais são as taxas que estão disponíveis lá para eu poder fazer meus cálculos. Quando for, a gente ainda vai chegar nos descontos excessivos, né? Os descontos excessivos é em relação, né, ao banco, à financeira, à loja que fez a venda a prazo, né? E ela determina quais são as taxas de juros, e aí essas taxas são dadas pelas empresas, né? Então, taxas de venda a prazo, empréstimos, financiamentos, são dados pelas empresas. Agora, as taxas de investimento é pelos bancos, né, pelo mercado de investimentos. Tá? Tá, entendi. As empresas em que a gente trabalha, né, vendem produtos e serviços, vendem a prazo, e aplicam ali uma taxa de juros, né, às vezes sobre os valores vendidos a prazo. Então, quem é que define? Aí é a nossa empresa que definiu, né? Então, a administração financeira da empresa, a contabilidade, né, fez essas definições e a gente tem esses dados diretamente dentro da empresa onde a gente trabalha. Então, quando for da nossa empresa, a nossa empresa mesmo determina as taxas, né? Agora, quando for meio externo, né, a gente tem que buscar nesses meios externos aí a identificação das taxas, tá? Evelyn colocou ali no chat. Como vai funcionar a chamada? A chamada é ao vivo, Evelyn. Depois do conteúdo, intervalo, depois do intervalo, a gente tem a nossa chamada. Pela tua pergunta, me parece que tu ainda não assistiu o vídeo do contrato pedagógico, né? Porque isso é uma das coisas que a gente combinou, né? Foi tudo devidamente explicado. Funcionamento das aulas, prova, avaliativa, substituição, trabalho, prazos, tudo devidamente detalhado no vídeo do contrato pedagógico. E aí, provavelmente não teve tempo ainda, mas assim que tu puder, Evelyn, assiste lá, tá? Tem bastante detalhe importante, principalmente para quem não assistiu lá no primeiro dia, para não perder, né, o funcionamento da disciplina corretamente, tá? Assim que tu puder, tá ali na barra atividades, no tópico contrato pedagógico, o nosso vídeo, tá? Mas, te respondendo agora de forma direta, logo a seguir, depois do intervalo, tá, Evelyn? A gente fala do conteúdo, sempre vai ser assim, né? Primeira parte, conteúdo. Terminou o conteúdo, a gente faz um intervalinho de 15 minutos aí, pro recreio, né? Pra vocês fazerem um lanche. E aí, na volta, a gente já faz a chamada. Depois da chamada, a gente tem a continuidade da aula, né? A aula continua depois da chamada com o exercício, que é uma outra forma de trabalhar o conteúdo. Então, a gente continua trabalhando o conteúdo, sempre conectados ao vivo até o final. Tá, Evelyn? Muito bem. Sobre o exercício, alguma dúvida, alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Além das que já foram feitas, né? Ficou tranquilo, gente? Vamos ver mais um, então. Vamos ver mais um para fixar essa lógica, né? Agora, aqui nós temos também um depósito, só que um de valor maior agora, né? São R$ 20.500 investidos no dia 10 de março de 2018 e vai ser resgatado em 10 de 9 de 2018. Então, 6 meses também de aplicação, tá? E, claro, qual vai ser o valor do montante a ser resgatado, caso, então, as correções sejam as seguintes. Então, nós temos ali, do primeiro mês ao sexto mês, todas as taxas de juros incidentes nessa aplicação. 0,33% no primeiro mês, segundo mês 0,49%, terceiro mês 0,55%, quarto mês 59%, quinto mês 0,51%, sexto mês 0,65%. Claro
temos que converter, né, o percentual para numeral, né? De novo, mesma justificativa, né? Não temos como somar um número com uma taxa. Matemática fundamental, básica, lá no início, quando a gente começou a estudar matemática, né? Bom, número percentual, para converter para centesimal, né, numeral, a gente tem que dividir por 100. Então, é 0,33%, é 0,33 dividido por 100. Podem pôr na calculadora para ver o valor que vai aparecer, né? 0,33 dividido por 100. Façam aí, vocês vão ver que vai aparecer 0,0033. Então, é este valor que a gente vai colocar lá dentro dos parênteses, né? 1 mais, a primeira 1 mais 0,0033, certo? Então, nunca esqueçam desse detalhe. Um dos erros mais comuns, né? Que leva a errar algumas questões aí, às vezes em avaliativa, às vezes em prova, é isso aqui, tá? Vai fazer um cálculo de aumento sucessivo, aí alguém lá pega como 1 mais 0,33%. Aí fica 1,33. Já vai dar bem errado, né? Porque está somando um numeral com um percentual e ficou 1,33. O correto é somar o 1 com a conversão, né? O numeral correto, 0,0033. Então fica 1,0033. Vejam a diferença que dá, né, se eu utilizar da forma errada. Tá? Então, muita atenção, né, nesses cálculos aí de aumentos e descontos sucessivos, não esquecendo de converter a taxa para numeral. Então, primeiro, né, faço a conversão de todas as taxas, já para colocar dentro da fórmula, né, o valor correto. Tá? Quem souber fazer de cabeça, né, faça de cabeça. Então, né, então, montou lá o cálculo, né, 1 mais a primeira taxa, então eu sei que o 0,33 vai dar 0,033, mas faz a soma certinho, né, sem ser desse detalhe. Bom, então, gente, todos os valores de taxa convertidos, joga na fórmula, né, montante igual ao capital, 25.500, vezes 1 mais a primeira taxa, vai ficar 1,0033, vezes 1 mais a segunda taxa, vai ficar 1,0049, vezes 1 mais a terceira taxa, vai ficar 1,0055. Então, todas as somas, né, os valores resultantes, a gente multiplica todos eles, junto ao 25.500, e o resultante, o montante final desse investimento, investiu-se 25.500, após 6 meses com essas taxas, o valor resultou em 26.305,94. Tá? Então, este caso, desse investimento nesse valor com essas taxas. Tá? Uma coisa importante aqui da gente é fazer um parênteses, né? A matemática financeira nos ajuda a pensar nisso, e também a administração financeira, né? Quem não fez ainda no segundo ciclo a administração financeira vai acabar fazendo, né? Quem já fez vai lembrar, e existem vários tipos de investimentos, né? E existe um impacto da inflação no valor do dinheiro. Então, investimento em poupança, por exemplo, hoje em dia, né, ele tem um rendimento inferior à inflação. Então, acaba sendo ilusório, né? A gente, coloquei R$1.000, daqui a um ano eu tenho 1.080. Né? Mas a inflação, né, impactou esse valor. Então, se o rendimento foi de 5% ao ano, né, resultando nesse tipo de rendimento, e a inflação foi 6% ao ano, na verdade o dinheiro perdeu 1% do poder de compra ao ficar na poupança durante esse tempo. Tá? Então a gente tem que avaliar bem, né, quando se trata, por exemplo, de investimentos, né, se esse investimento supera o valor inflacionário ou não. Porque se não superar, na verdade, aquele dinheiro que está lá está perdendo o valor de compra, né? Então, isso é bem importante na hora de avaliar investimentos. José Gabriel, isso é a taxa atual da poupança? Não, essas taxas são desse período aqui, né? 10 de 3 de 2018 e 10 de 9 de 2018, tá? Os valores atuais do rendimento da poupança, dá para dar uma pesquisadinha na internet rapidamente, né? Mas está mais ou menos por aí. Não está muito diferente, não, tá? Está dando menos que a inflação, certo? Se duvidar, está dando taxas menores que essas aqui do exemplo, tá? O João,
O João falou ali. Exatamente. Então, hoje a caderneta de poupança ela perde para praticamente todos os tipos de investimentos aí, né? Praticamente todos os tipos de investimentos. Quem está deixando a poupança está perdendo poder de compra. Por isso, muita gente, né, nos últimos aí 5, 10 anos, né, tem migrado da poupança para o tesouro direto, investimentos em fundos imobiliários e até mesmo em ações, né, CDBs, RDBs, entre outros tipos de investimento, porque a perda aí está sendo significativa, né? Então, a inflação está batendo acima do valor do rendimento da poupança, tá? Vamos a um terceiro exemplo para demonstrar aí que pode ter muita taxa, né? E em um ano de investimento vão dar 12 taxas diferentes, tá? A gente está usando aqui o exemplo da poupança, né? Mas dependendo do tipo de investimento, vai ter também suas taxas próprias, né? Então, o tipo de investimento em si é que vai determinar se essas taxas são maiores ou menores, mas elas são variáveis, tá? Nesse caso aqui do exemplo 3, nós temos um depósito de 90 mil. Gostaria que todos nós tivéssemos, né, 90 mil para investir nesse momento, né? Investido no dia 22 de janeiro de 2018, para ser resgatado um ano depois, 22/1 de 2019, tá? Ou seja, 12 meses, ou seja, 12 taxas diferentes durante esse prazo de investimento. A pergunta é, qual é o valor do montante a ser resgatado se as correções foram as seguintes? E aqui, então, estão as 12 taxas, né, correspondentes a esse período. Lá, do dia 22/2 de 2018, né, a primeira taxa, dos primeiros 30 dias, até lá a última taxa, em 22/1 de 2018, com 0,65%. Cada uma delas convertidas, né, do percentual para numeral. Exatamente porque a gente tem que somar com o número 1 lá dentro da fórmula, né? Então essa conversão, de novo, repito, né, não esqueçam, é muito importante, tá? Vamos à montagem do cálculo. Então lá, montante igual capital investido, 90 mil, vezes 1 mais a primeira taxa, 1 mais a segunda taxa, 1 mais a terceira, até 1 mais a 12ª taxa lá, tá? Vai ficar ali 1,0065 a última taxa. Mesma coisa, mesma técnica para todas, tem que somar o que está dentro dos parênteses primeiro, para depois fazer todas as multiplicações, né? Então vai ficar 90 mil vezes 1, referente à primeira taxa, vezes 1, referente à segunda taxa, e assim por diante. O que resulta, após um ano de investimento, os 90 mil se tornam R$ 95.482,92. O rendimento em si foi R$ 5.482,92, né? 90 mil tinha colocado, então rendeu a mais, rendeu 5.472,92. Chegando ao montante total de 95 e, enfim. De novo, né? Aqui, se a gente for olhar o valor investido, né? E as taxas da poupança, que já nessa época, 2018 para 2019, já não eram muito atrativas, né? Vejo que para o valor, né, alto investido, o retorno foi pequeno, né? Porque em outros tipos de investimento, né, renda fixa mesmo, né, tesouro direto, outros investimentos, esse valor de 90 tinha virado 100, 102, 104, né, a poupança realmente é um investimento que está dando bem abaixo, né, daquilo que é possível, tá, a partir de comparação com outros tipos de investimentos, certo? Está perdendo feio, está apanhando a inflação já há alguns anos, o que faz com que a gente precise ficar atento a isso, né? Quem está construindo patrimônio, pensando no futuro, né? Então, deixar na poupança não é um bom caminho, né? Tem que buscar alguma outra coisa, de acordo com o seu perfil, né? Muito bem. Pessoal, nesses 3 primeiros exercícios, então, de aumentos sucessivos, ficou tudo bem claro, tudo entendido, esse passo a passo? Como é que ficou para vocês? A princípio, sim, o senhor tá tranquilo.
certo? Eu Tranquilo. acho mais simples que o cálculo do juro composto. Exatamente, né? Bem mais fácil. O juro composto tem lá potência para fazer e tudo, né? Aqui é bem direto. São as operações básicas aí, né? Soma e multiplica, né? Detalhe importante é só não esquecer a conversão da taxa, né? E não errar na digitação dos números aí na calculadora. A tendência é a gente achar o cálculo sem maiores problemas, né? Então, passo a passo, lê com cuidado o enunciado, né? Faz a conversão da taxa ali para numeral, não esquece de somar, né, esse valor obtido para numeral com o número 1 dentro dos parênteses e fazer as multiplicações ali, vai dar tudo certo, tá? Vamos aos descontos sucessivos, tá? A ideia aqui dos descontos sucessivos é que, né, eventualmente, compras feitas, né, a prazo, empréstimos, financiamentos, enfim, tomados por empréstimo, vão ter também taxas incidentes, né, de juros. E se eu antecipar esses pagamentos, né, eu fiz lá um empréstimo de 10 vezes, né, um valor tomado emprestado. Eu vou antecipar 5 prestações, ou seja, os juros que incidiriam lá no futuro dessas 5 prestações, eu estou antecipando, então eu tenho desconto dessas 5 taxas, desses 5 meses, né? Então o valor, né, devido diminui, né? Então essa é a ideia dos descontos sucessivos, tá? Claro, aqui da mesma forma, as taxas são variáveis, né? Dependendo, né, daquilo que está sendo feito, a gente pode ter diferentes taxas aí ao longo dos meses, certo? O que igualmente não teria como a gente fazer, né, lá nas fórmulas do juro composto, porque lá é uma taxa única, né, uma taxa só, né? E aí, como é que eu inseriria diferentes taxas, né, naquela fórmula que já está, né, prontinha ali, tá? Então aqui, no aumento do desconto sucessivo, isso está desdobrado para poder inserir as diferentes taxas, né? Um desdobramento ali, né, do N vezes, né, o número de taxas, tá? Então, claro, dentro da potência, a única coisa que a gente poderia fazer realmente seria uma única taxa, tá? Descontos sucessivos, então. Tá aí a nossa fórmula, né? L, que é o valor líquido, né, que a gente vai de fato pagar após os descontos concedidos, tá? Então, o valor líquido que vai ser pago, igual ao valor nominal, que é o valor tomado por empréstimo ou financiado, né, que multiplica 1 menos, muita atenção aqui agora, quando tratar de desconto é menos, tá? 1 menos a taxa. Por quê? A gente está descontando a taxa, né, para chegar ao desconto que está sendo concedido, né, por antecipação de pagamento. E a lógica é a mesma, né? Quantas vezes vai aparecer ali 1 menos i? Depende do número de parcelas que a gente está antecipando, né? O número de taxas que vão ser descontadas, então, tá? Então, pode ser 1 menos i n vezes aqui. Quantas forem, né, as taxas que estão sendo descontadas, antecipadas no pagamento. Tá? Então, a gente vai ter o valor tomado emprestado, o bruto, né? O nominal, por exemplo, tomei 10 mil emprestado, é o nosso N. O valor líquido após os descontos, né, vai ser um valor menor, porque eu estou antecipando pagamentos, então vou ter um valor menor em relação ao valor inicialmente tomado, né, cujos juros foram aplicados. Tá? Então, atenção muito especial. Falou em aumento sucessivo, é aquela fórmula que tem 1 mais i. Falou em desconto sucessivo, é o menos, 1 menos i. Outra coisa que acontece muito frequentemente é alguns vão fazer o cálculo do desconto sucessivo, esquece e faz lá 1 mais i para fazer o desconto. Aí vai dar errado, né? Desconto sucessivo é menos i. Né? Se precisarem, anotem aí no caderno, né? Para não esquecer desse detalhe aí, tá? Então vamos a um exemplo. Nós temos aqui uma situação de dívida. Péssimo, né? Ninguém quer ter dívida. Então, a dívida no valor de 5 mil, ela foi paga 4 meses antes do vencimento, ou seja, foram antecipados os pagamentos, né? E claro, por antecipação, vai ter os descontos desses 4 pagamentos, né? Os juros que incidiria sobre esses 4 meses. Então, lá no primeiro mês, os juros
calculado era de 1,5%, no segundo mês 1,8%, no terceiro mês 1,6% e no quarto mês 1,4%. Tá? Muito bem. Temos as taxas. A ideia é a mesma. Eu não posso nem somar, nem subtrair, né, um numeral de um número percentual. Então, aqui no desconto excessivo, a mesma regra. Eu tenho que converter, né, esse valor de taxa para numeral. Então, 1,5% dividido por 100. Acho o valor numeral. 0,015. 1,8% divido 1,8 por 100. 0,018. Faço a mesma coisa com todas as taxas para poder colocar na fórmula. Tá? A pergunta é, qual vai ser o valor líquido? Então, L igual a N que multiplicou 1 mais a primeira taxa convertida, que multiplicou 1 mais a segunda taxa convertida, até a quarta taxa. E vou achar o valor líquido. Bom, aí nós temos como achar qual vai ser o desconto, né? Porque eu tenho o valor que eu tinha tomado emprestado inicialmente e tenho o valor que eu vou pagar depois dos descontos. Um menos o outro vai o valor total que foi descontado, né? Vamos ver então a montagem do cálculo e o resultado. Então temos aqui fórmula L igual ao valor tomado emprestado, N, né, 5.000, que multiplica, abre parênteses, 1 menos a primeira taxa. A taxa percentual tem que ser convertida para numeral. 1,5% divide por 100. 1,5 dividido por 100 é 0,015. Tá? Então ficou lá dentro da fórmula 1 menos 0,015, que multiplica 1 menos a segunda taxa. Então 1 menos 1,8%. De novo, 1,8%, 1,8 divide por 100, dá 0,018. Então ficou lá 1 menos 0,018. Faço a mesma coisa para a terceira taxa e para a quarta taxa. Agora, na sequência do cálculo, eu tenho que resolver o que está dentro dos parênteses primeiro. Então, 1 menos 0,015 ficou 0,985. Vezes 1 menos 0,018 ficou 0,982. Vezes 1 menos 0,016 ficou 0,984. Vezes 1 menos 0,014 ficou 0,986. Agora eu tenho todos os fatores para fazer a multiplicação, né? O valor, enfim, nominal tomado emprestado inicial 5.000 vezes cada um dos resultados. O valor líquido efetivamente pago, né, foi 4.692,34. Ou seja, tinha pegado emprestado 5.000, antecipei 4 pagamentos e, de fato, estou pagando agora 4.692,34, tá, descontados os juros. Bom, quanto foi o desconto dado ao antecipar esses 4 pagamentos, né? Vai ser, então, o valor de 5.000 menos o valor líquido pago, né? 4.692,34. A diferença, então, 307,66 foi o valor que eu obtive de desconto, né? Eu não precisei pagar porque eu antecipei o pagamento. Certo? Ficou tranquilo, gente? Deu a entender essa ideia, essa lógica? Também como chegar lá no desconto? Tudo certinho? O Vitor colocou sim aí no chat. Maria Eduarda Ribas também. O João Vitor. Tá mais fácil que a aula anterior. Legal, João. Tá mais tranquilo mesmo, né? Não tendo potência aí já salva um pouco. São menos fórmulas também, né? Na aula anterior a gente viu várias fórmulas ali do juro simples, né? Teve as fórmulas também do juro composto. Hoje a gente tem basicamente aí, né, uma fórmula do aumento excessivo e aqui no desconto excessivo a gente tem uma fórmula, né, do valor líquido e a fórmula do desconto ali, todas muito simples, né? São operações básicas da matemática, né? Soma, né, multiplica, subtrai. Né? Só tem que aplicar a lógica, né, do cálculo certinho para não ter o erro. Mirella também colocou sim no chat, legal.
Muito bem, gente. Então, vamos a mais um exemplo aí para a gente fixar esse processo de cálculo, né? Agora, nesse caso, nós temos uma operação comercial, né? Uma compra aqui de um aparelho, tá? Vou comprar um aparelho, esse aparelho custa R$1.000. A loja estava fazendo uma promoção de 20% de desconto para quem fizesse o pagamento à vista. Tá? Aí o cliente foi lá fazer a compra à vista e foi contemplado, né, com mais um desconto de 10%. Girou a rodinha da sorte lá, né, caiu lá, mais 10%. Muito bem, temos 2 descontos aplicados aqui, né, sucessivos, por quê? Foi feito o primeiro desconto, depois ele tirou, né, mais 10 de desconto, então é um desconto sucessivo. Então temos 2 valores de taxa, aplicar desconto sobre o valor da compra do aparelho de R$1.000. É a nossa fórmula do desconto sucessivo. E a pergunta é, qual foi o valor pago pelo cliente? Então a nossa fórmula é aquela, L, que é o valor líquido a ser pago, igual ao valor final, que é o valor da compra, né, que vai multiplicar 1 mais ou 1 menos. Pergunta, 1 mais ou 1 menos? Senhor, pode repetir que falhou aqui para mim, eu não escutei. Ó, ele vai comprar um aparelho de R$1.000, vai ter um desconto de 20%, depois um desconto de 10%. Nós vamos aplicar a fórmula do desconto sucessivo. L igual o valor nominal da compra 1.000, que multiplica, abre parênteses, 1 mais ou 1 menos a taxa? Menos. Menos. Perfeito. Vocês já me deixam muito tranquilos assim, né? É desconto Porque menos. Porque acontece muito esse negócio. Eu vou fazer o cálculo do desconto e o pessoal já, 1 mais a taxa. Puxa, né? É desconto, é menos, tá? Então, se vocês já estão dizendo que é menos, tô tranquilo, todos vão acertar. Só lembrar do Júlio, senhor. Só lembrar do Júlio. É isso aí. Então, a aplicação da fórmula. R$1.000, que é o valor do aparelho, multiplica 1 menos o primeiro desconto, né? 20%, que multiplica 1 menos o segundo desconto, 10%. Só que, como sabemos, a gente não pode somar um numeral com percentual, nem subtrair um numeral com percentual. E no caso dos descontos excessivos, é a subtração. Então, não posso fazer a subtração, né? Então, tenho que primeiro converter. 20% é 20 dividido por 100. Transforma, então, para numeral, fica 0,20. Então, ficou ali no primeiro parênteses, 1 menos 0,20. No segundo parênteses, 1 menos 10%. Também não posso subtrair um numeral de um percentual. Converto, então, para numeral. 10%, 10 divididos por 100, dá 0,10. Então, ficou ali 1 menos 0,10. 1.000 vezes 1 menos 0,20 ficou 0,80. Vezes 1 menos 0,10 ficou 0,90. Multiplico, então, 1.000 vezes 0,80 vezes 0,90. O valor líquido a pagar por este aparelho, que custava R$1.000, mas depois dos descontos ficou por 720. Quanto que obteve de desconto? É simples, né? O valor era 1.000, pagou 720, então menos 720, teve um desconto total de R$280. Um excelente desconto aí, né? Tá, gente? Então, esse tipo de aplicação é bem interessante, né? Tanto para situações, estou antecipando o empréstimo, né? Então tem lá que ter o desconto das taxas correspondentes. Usa essa forma, a gente consegue calcular. É um aparelho com descontos que vão acontecendo, né? Sucessivos, como foi o caso aqui. Tá? Também, se aplica essa forma, a gente sabe o valor a pagar com ponto e qual foi o total de valor a ser descontado, tá? Então, essa forma é interessante também nesse aspecto. Mais um exemplo aqui, gente. Uma TV Smart, ou Smart TV, tanto faz, né? É a mesma coisa. Essa TV aqui custa, então, R$3.500. É mais ou menos o preço, né? Dependendo da polegada aí das TVs Smart, né? É mais ou menos o que tá. Algumas mais baratas, algumas mais caras, dependendo da marca, mas é por aí, né? E a loja faz uma promoção
de 15% de desconto para pagamento à vista. É um bom desconto para pagar à vista também, né? E aí o cliente também lá rodou, né? Lá a premiação, né? O Roda Rocket lá caiu 5% de desconto. Então vai ter 15% de desconto para pagar à vista, depois mais 5% de premiação lá, por alguma situação foi contemplado com mais 5% de desconto, tá? Então, qual vai ser o valor pago pelo cliente? O L, né, o valor líquido. Neste caso, sabendo que nós temos essas duas taxas aqui. Josi levantou a mão, quer falar, Josi? Já que como os dois são, digamos assim, está baixando o preço, os dois estão perdendo, não dá para somar esses descontos para fazer o cálculo? Em vez de eu calcular 15 e 5, eu somar logo os 20%? Não é a mesma coisa, tá? Por quê? Porque uma coisa é eu fazer o desconto de 20% direto, outra coisa é eu fazer o desconto de 15% e do valor descontado dos 5% eu colocar mais 5% em cima daquele valor que já teve um desconto. Ah, daí não dá, igual no, daí não fecha o valor, não dá o Não mesmo fecha. valor. Não dá Isso, mesmo. isso. Entendi. E aí não dá a mesma coisa, né? Então, nesse caso aí, como os descontos foram sucessivos, né? Uhum, Então, se aplica um após o outro, entendi. tá? Tá. Muito bem. Então, vamos, claro, né? Ao ler o enunciado, ter o seguinte cuidado de lembrar que, como se trata de desconto, qual forma eu vou aplicar, né? Aquela forma do L igual a N que multiplica 1 menos, né? I. Então, sempre falar em desconto, lembro que lá dentro do parênteses é o símbolo do menos, 1 menos I. E vou lembrar que a taxa, eu tenho que converter ela de percentual para numeral, tá? Muito importante não esquecer desses dois detalhezinhos aí, fazem toda a diferença, né? Numa prova final pode ser um ponto ou dois, né? Se tiver duas questões dessas aí dentro da prova. Então, toda atenção é muito importante. Então, vamos ao cálculo do nosso exemplo. Nós temos aqui o valor líquido igual ao valor do bem que está sendo adquirido, né? R$ 3.500, é o valor nominal da compra, né? Vezes 1 menos a primeira taxa, menos 15%, vezes 1 menos a segunda taxa, menos 5%. Convertida a primeira taxa, 15%, para numeral, é 15 dividido por 100, 0,15. Então, ficou ali 1 menos 0,15. No segundo parênteses, 5% corresponde a 5 dividido por 100. 5 dividido por 100 é 0,05. Muito bem, 3.500 vai multiplicar, então, 1 menos 0,15. 1 menos 0,15 dá 0,85, que multiplica 1 menos 0,05, que é 0,95. Então, tem os três fatores aqui já, né? Multiplico 3.500 vezes 0,85 vezes 0,95. Deu um valor líquido a pagar pelo bem, 2.826,25 Então, era 3.500, depois dos descontos sucessivos, nós chegamos a esse valor final. Quanto foi o total de desconto dado nessa compra? Então, foi os 3.500 inicial, menos o valor efetivamente pago, né? Os 2.826,25. Obteve um desconto de R$ 673,75. Um excelente desconto, né? Um valor bem expressivo aqui nessa relação comercial, nessa relação de compra. Certo? Como é que ficou para vocês, gente? Esse cálculo aí, esses exemplos de descontos sucessivos, ficou tranquilo? Ficaram com alguma dúvida? A Bruna colocou tranquilo aí no chat, legal, Bruna. Muito bem, né, gente? Então, são duas fórmulas básicas, né? Sendo que
em relação ao desconto sucessivo, além da fórmula básica do desconto sucessivo, ainda tem a gente fazer ali o cálculo para achar o desconto, né? Tanto em aumento sucessivo quanto em desconto sucessivo, o número de vezes que a gente vai ter aquele elemento lá dentro dos parênteses, né? No caso do aumento sucessivo, 1 mais a taxa. Quantas vezes eu vou ter aquele 1 mais a taxa? Tantas vezes quantos forem, né, as taxas daquele investimento, daquela aplicação. No desconto sucessivo, quantas vezes eu vou ter entre parênteses ali 1 menos a taxa? Tantas vezes quantos forem, né, as antecipações de pagamento ou os descontos, né, dados naquela relação comercial. Então, 1 menos a taxa vai ser 2, 3, 4, 5, 10 vezes, dependendo de quantas antecipações ou quantos descontos estão sendo oferecidos. Tá? No desconto sucessivo, tem a fórmula para achar o valor correspondente a exatamente o desconto, né? O valor nominal da compra, né, inicial, ou do valor que tinha sido tomado emprestado, menos o valor que foi efetivamente pago, o valor líquido, o L. Tá? Importantíssimo, a gente falou várias vezes, né? Não esquecer que não podemos somar uma taxa ou subtrair uma taxa percentual com um valor numeral. Então, fazer 1 mais a taxa, primeiro converte a taxa para numeral. Vou fazer 1 menos a taxa, primeiro converte a taxa para numeral. Tá? Nos nossos exercícios, faz parte do enunciado, né, oferecer os elementos necessários para o cálculo. Então, as taxas são dadas, né? Lá nos aumentos sucessivos, vão ter as taxas dos aumentos. Aqui nos descontos sucessivos também, né? Tiveram as taxas referentes aos descontos, tá? Então, nos nossos exercícios, esses valores são dados, tá? Na vida prática, na vida profissional, né, em se tratando de investimentos, a gente vai ter que, né, ir em busca, né, de qual tipo de investimento é, né, nos meios oficiais, então encontrar as taxas que estão sendo aplicadas. Em relação aos descontos excessivos, né, as taxas são dadas pela relação comercial, né, compra e venda, aí a empresa que está fazendo a venda que está ofertando aquelas taxas, né, de desconto. E, claro, nas relações de empréstimos e financiamentos, aí é a financeira, é o banco, né, que estabeleceu lá as taxas, e quando for feito, então, a antecipação de pagamento, aquelas taxas que foram oferecidas pelo banco é que vão ser descontadas, né, aí o banco aqui informa ou determina, então, essas taxas de acordo, né, com seus cálculos de risco, retorno, né, em função das relações que tem com o mercado, tá? Então, quem trabalha no comércio, né, eventualmente faz bastante cálculo de desconto aí, né, os clientes. Às vezes não é sucessivo, mas pode acontecer de ser, né. Quem trabalha em financeira, né, quem trabalha em banco, né, também vai atuar bastante com essa questão dos descontos aí. E, claro, lá na parte dos aumentos sucessivos, na questão dos investimentos, tá? De uma forma geral, né, importante distinção entre o conteúdo da aula anterior, juros compostos, juros simples, né? Juros compostos, a taxa é fixa, a fórmula admite, né, uma taxa ali no cálculo, e aquela taxa é única, né, e incide sobre os diferentes períodos. Nos descontos sucessivos, aumentos sucessivos, as taxas são variáveis. Então, fica também essa observação aí, tá? Aumento, desconto sucessivo, taxas variáveis. Juro composto, juro simples, taxa fixa. Muito importante aí. Hashtag fica a dica, né? Os processos avaliativos, prova e assemelhados, tá? Pessoal, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta a acrescentar de momento, a gente faz o nosso intervalo, 15 minutinhos aí para o recreio, e a gente volta, no meu aqui são 20h15, 20h30 a gente volta, e aí na volta a gente faz a chamada, e depois da chamada nós vamos ter exercícios, tá? Que dão continuidade à nossa aula ali no Classroom. A aula continua, a gente continua conectado, né? Ao vivo, e aí conforme vocês estão fazendo os exercícios, vão surgir dúvidas, perguntas, né? Não consegui achar o resultado, não consegui fazer o cálculo, e a gente vai
interagindo, esclarecendo aí até o final da aula de hoje. Certo? Podemos ir para o intervalo, então? Muito bem. Então, intervalinho, 20h30 retornamos. Eu só fecho o microfone e a câmera e abro de novo às 20h30. Tá? Até daqui a pouco.